mesmo livro do profeta maior chamado Isaías, eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra lá em Isaías capítulo 37, queridos. Essa mensagem, essa visão do vale de ossos secos é uma mensagem que tem sido mal interpretada. As pessoas não têm sido fiel na narrativa contextualizada inserida no texto. E eu gostaria, pela misericórdia, inspiração e oportunidade de Deus, deixar para você essa parábola, essa visão, né, do profeta Isaías, do Vale de Ossos Secos. Como é do seu conhecimento, nós estamos falando sobre a atualidade das mensagens dos profetas maiores. Esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. É bom lembrar que a mensagem desses livros, claro, teve um público-alvo original. Teve os seus destinatários original. Quem foi o povo judeu? O que nós estamos fazendo? Estamos lendo as profecias. Nós não estamos comentando esse livro, versículo por versículo. Eu estou selecionando algumas profecias desse livro, denominada Profetas Maiores, e na medida do possível eu estarei aplicando aqui no meu status. Porém, lemos o texto, depois interpretamos dentro do seu contexto, depois fazemos a aplicação. Recentemente, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, que esse livro é um livro maravilhoso. Ezequiel foi um dos profetas denominados dos dias exílicos. Ezequiel profetizou durante o período do cativeiro de Babilônia. Durante o período do cativeiro de Babilônia, Deus levantou 3 profetas. Lá no palácio em Babilônia estava Daniel, interpretando sonhos, visões, falando acerca dos grandes reinos, dos grandes impérios que iriam dominar o mundo. Entre os cativos, às margens do rio Quebar, em Babilônia, estava Ezequiel, e entre aqueles que não foram levados para Babilônia estava Jeremias. Perceba que coisa interessante. O povo de Judá, de Jerusalém, estava dividido em 3 grupos. Um grupo ficou lá em Jerusalém. Deus deixou Jeremias. Um grupo maior estava entre os pobres à beira do rio Quebar. Deus levantou Ezequiel. E outro grupo menor estava no palácio Babilônia. Deus levantou Daniel. Então Deus levantou profeta nesses períodos denominados período do cativeiro ou no período do exílio babilônico. Nós estamos estudando as profecias de Ezequiel e esse livro é belíssimo, é maravilhoso, ele é extraordinário, e eu gostaria de falar sobre os temas castigo, perdão, que são 2 temas comuns do livro de Ezequiel. Deus prometendo castigo para os rebeldes e desobedientes, mas perdão para os que se arrependem. Inclusive, essa é a minha essência da mensagem do Evangelho. Os ímpios, os pecadores, o que é esse castigo? Mas o que se arrepende, Deus oferece o perdão. Estudamos também o cuidado de Deus pelo seu rebanho. No capítulo 34 de Ezequiel, Deus repreende a liderança política, né, chamando de pastores, que eles foram infiéis, não cumpriram a missão, e Deus promete cuidar do seu rebanho, né? E você vai ter ciência de tudo isso que eu vou estar aplicando aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre a visão de um vale de ossos secos, que sem dúvida é um dos capítulos, um dos temas, um dos assuntos mais conhecidos do livro de Ezequiel. Eu amo esse texto. Eu vou dizer que Ezequiel 37 é um dos meus textos preferidos. Eu gosto muito desse capítulo 37 de Ezequiel, que na verdade é uma promessa de restauração. Nós vamos perceber que Deus, ele utiliza do profeta Ezequiel para prometer que traria o seu povo de volta, mais uma vez, que ele seria trazido do cativeiro babilônico, só que Deus faz isso através de uma visão onde tinha um vale cheio de ossos.
Vamos ler a introdução dessa aplicação. O capítulo 37 de Ezequiel, ele é famoso pela visão do vale de ossos secos. O capítulo começa com o Senhor levando Ezequiel ao vale cheio de ossos secos. O Senhor ordena Ezequiel que profetiza aos ossos, e ao fazê-lo, os ossos se unem e nascem carne e pele, mas fica como mortos. Aí o Senhor ordena Ezequiel que profetiza o Espírito, e ao profetizar, o Espírito entra nos corpos e eles ganham vida. O Senhor então explica que essa visão representa a restauração de Israel. Deus promete trazer o seu povo de Judá do exílio de volta à sua terra e dar-lhes um novo coração. Essa visão do vale de ossos secos, que Deus falou a Ezequiel, Deus falou ao seu povo, é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança. Como é que os judeus se sentiam lá em Babilônia? Eles se sentiam como osso seco, longe da sua pátria, longe da sua terra, longe do templo. Eles sentiam que a situação deles era irreversível, que não tinha jeito, que não tinha saída. Eles se sentiam assim, abandonados por Deus. Mas o Deus que se utiliza de Ezequiel para trazer uma mensagem de juízo, também se utiliza de Ezequiel para trazer uma mensagem de restauração. E embora essa mensagem, a princípio, tenha servido para o povo judeu que estava cativo em Babilônia, eu não tenho dúvida disso, que essa mensagem serve também para cada um de nós. Você sabe disso, que a Bíblia ela só possui uma única interpretação. Se está havendo duas ou três interpretações de um mesmo texto, uma das duas ou uma das três é a correta. Se três pessoas leem o texto e chegam a três conclusões diferentes, uma é verdadeira e duas é falsa. A verdade é essa. Agora, nós podemos fazer várias aplicações. Então, a interpretação é única, mas as aplicações elas são diferentes, diversificadas. Eu posso de um mesmo texto fazer de várias aplicações. E sem dúvida alguma, a mensagem principal, a interpretação correta desse texto de Ezequiel 37, fala de quê? Da restauração do povo de Jerusalém, do povo judeu. A essência dessa mensagem, a interpretação na íntegra significa isso. Eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurar vocês. Será em duas etapas, mas eu vou trazer uma restauração física e uma espiritual. Agora, as explicações são adversas. Essa mensagem pode ser aplicada, por exemplo, a alguém que está com sua família destruída. Deus diz, eu posso restaurar. Ou alguém que é um empresário, que tem uma loja, que a empresa está falida. Deus diz, eu vou restaurar. As aplicações são diversas. Eu não tenho dúvida que da mesma forma que Deus falou com Deus de Judá, com o povo de Jerusalém, que estava à margem do rio Quebar, Deus promete fazer restauração. Eu não tenho dúvida que Deus fará a restauração através dessa mensagem. Ezequiel capítulo 37, são 28 versículos. Eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia, mas eu vou ser sincero. Eu só vou estudar 14 versículos, mas eu te aconselho a ler todos os 28 versículos de Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, na Nova Almeida atualizada, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então eu gostaria de chamar a atenção que as experiências de Ezequiel foram diferentes. É como a experiência dele mesmo. Em algumas ocasiões, Ezequiel ouviu a voz do Senhor. Em outras ocasiões ele teve visão, mas agora dá-nos a entender que foram uma espécie de um arrebatamento de espírito. Perceba, ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então Deus queria mostrar primeiro a Ezequiel como estava a situação do povo judeu. Esse foi o objetivo. É possível que Ezequiel, quando chegou ali, naquele vale cheio de ossos,
é uma espécie de cemitério céu aberto. Vamos pensar aqui. Imagine Ezequiel está vendo ossos de seres humanos espalhados. Detalhes, os ossos que estavam sequíssimos, espalhados ali, é possível que Ezequiel estivesse pensando, a princípio assim, por que Deus me trouxe aqui? O que Deus quer me mostrar? Na verdade, aquele vale de ossos representa o povo judeu, que estavam se sentindo abandonados, que estavam se sentindo desprezados, estavam se sentindo perdido, destruído. Muitos pensaram consigo, é o fim da nossa nação. O templo havia sido destruído, a cidade de Jerusalém havia sido destruída, então não havia, humanamente falando, não havia esperança de restauração. Humanamente falando, olhando com os olhos humanos, não tem como nós voltar para a nossa pátria. Se Jerusalém foi destruído, se o templo foi destruído, nós estamos perdidos, nós estamos exterminados. E muitas das vezes nós encontramos assim. Deus, muitas das vezes, nos mostra nós uma situação que a gente olha para os quatro cantos, mas não vê saída, não tem uma solução. Só que eu quero te dizer, essa é a hora que Deus vai agir. Porque quando nós vamos sair daqui, ali em alguém, nós estamos lutando, batalhando, lutando. Mas quando se esgota os recursos humanos, é hora de Deus agir. Veja o que diz o versículo número 2. Ele me fez andar ao redor deles. Observe que ele não saiu pisando nos ossos, mas ao redor daqueles ossos, ele estava andando e eu pude ver que era muito numeroso. Eram muitos ossos, não dá para contar quantos ossos tinha aqui. Não dá para contar quantos ser humano tem aqui na superfície do vale. E estava sequíssimo. Os ossos sequíssimos significa dizer assim, sem nenhuma expectativa de restauração, sem nenhuma expectativa de uma renovação. Não. Esses ossos sequíssimos aqui, humanamente falando, eu não vejo saída, eu não vejo solução. Mas Deus fala com o profeta. Versículo de número 3, ele diz assim, a palavra do Senhor. Então me perguntou, Deus fez a pergunta. Que pergunta difícil que Deus fez. Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Será que esses ossos poderão voltar a ter vida? Será que esses corpos de seres humanos que estão mortos e os ossos que estão secos, será que eles podem ressuscitar? E ele diz, Senhor Deus, tu sabes. A Bíblia traz diversos exemplos de restauração na Bíblia, você sabe disso. Durante o ministério de Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Durante o ministério de Eliseu, ele ressuscitou o filho da Sunamita, mas que havia morrido há pouco tempo. Também durante o ministério do profeta Eliseu havia sido morto, sepultado, e anos depois morreu alguém, e quando foram levar aquele defunto para o cemitério, viram a guerra, os soldados aí temeram, jogaram o defunto que tocou nos ossos de Eliseu. Quando ele tocou, ele ressuscitou. No ministério de Jesus, nós encontramos 5 exemplos de restauração à vida, que foi a filha de Jairo, que havia acabado de morrer, o filho da viúva de Naim, que havia morrido há dias, que estava sendo levado lá para o cemitério, e Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que já estava sepultado e que o corpo já estava em decomposição, já cheirava mal. Além dos outros 2 exemplos, de Dorcas e Eutico. Só que eu não vou comentar isso agora. Só que durante o ministério de Jesus ressuscitou um defunto que havia morto há pouco tempo, a filha de Jairo, alguém que tinha morrido mais ou menos um dia atrás, que foi o filho da viúva de Naim, e Lázaro, que já havia sepultado há 4 dias. Mas observe que no dia de Ezequiel, aqueles ossos estavam sequíssimos, os ossos estavam espalhados. Aí Deus pergunta, filho, ele pode voltar à vida, ele pode ressuscitar? E eu diria que faltou fé no profeta. O profeta não disse assim, sim, Senhor, eles podem. Ele não disse, sim, Senhor, eu creio. Ele diz assim, Senhor, tu sabes, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Aí Deus lhe dá uma ordem.
Versículo de número 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 37, 4 diz assim: então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, osso seco, ouça a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante. Profetizar para o ser humano é difícil, porque às vezes o ser humano não crê, às vezes não acredita, você é perseguido. Agora imagina você profetizar para osso seco que já não tem vida. Ele não está profetizando só para mortos, só para defunto. Ele está profetizando para osso seco, que já não tem mais orelha, já não tem mais ouvido, já não tem mais cérebro. Os órgãos já não existem mais, só existe a alçada. Aí Deus disse ao profeta, profetiza. E se faltou fé do profeta para dizer, sim, Senhor, eles podem reviver, mas não faltou fé para ele profetizar. Os profetas eram homens corajosos, eram homens audaciosos. Aí ele diz assim, eu profetizei como o Senhor me deu ordem. Veja o versículo número 5, ele diz assim, o Senhor diz, profetiza-se, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ele diz assim diz o Senhor, Deus, esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Deus está fazendo uma promessa, eu vou restaurar, eu vou fazer com que vocês voltem a ter vida, eu vou fazer com que o Espírito entre dentro de vocês. Olha Deus fazendo promessa que vai restaurar. O que eu aprendo? Deus está dizendo, talvez você não veja saída, talvez você não veja solução, talvez você não veja uma forma desses ossos voltar a viver, mas eu quero dizer que eu vou restaurá-lo, que eu vou enviar o Espírito e que eles voltarão a ter vida. E Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Você conhece João 42 e 2. E Jó diz, bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos meus pensamentos pode ser impedido, dos seus pensamentos pode ser impedido. Jó disse isso antes de Deus mudar seu cativeiro. Porque se Jó tivesse dito isso depois de ter 10 filhos novamente, aí era fácil. Porque dizer que Deus é poderoso depois que a bênção chega é fácil. Mas Jó diz, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando o anjo Gabriel foi enviado para conversar com a Virgem Maria, para dizer, salve, agraciado, o Senhor é contigo, tu és bendita entre as mulheres, ela falou, que saudação é essa? Você vai ser mãe. Como assim? Eu sou virgem, eu não conheço varão. Aí o anjo diz assim, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Porque para Deus não existe nada que é impossível. O que o anjo estava dizendo? Humanamente isso é impossível. Não existe recurso, não existe medicamento, não existe tratamento, não existe como uma virgem engravidar. Mas para Deus não existe impossível. Então é Deus que faz a promessa, meus irmãos. E quando Deus faz a promessa, cabe a nós crermos, cabe a nós acreditar como Ele vai fazer, como, a forma, o dia, eu não sei. Mas se Ele prometeu, fica tranquilo, descansa o teu coração. Se você tem convicção que foi Deus que fez a promessa, então é você descansar e esperar. Então é Deus que está dizendo, eu vou fazer com que entre o Espírito e eles voltem a ter vida. Versículo de número 6, aí diz assim, eu vou colocar, Deus diz até como vai fazer, porque tem milagres que Deus não explica como vai fazer. Ele não diz a forma que Ele vai trabalhar, Ele diz apenas que vai fazer. Observe, por exemplo, que muitos milagres da Bíblia, eles ocorreram sem Deus trazer detalhes, sem Deus explicar. Mas nesse caso, Deus explica. Deus havia dito, eu vou colocar o Espírito, mas o que mais? Veja o versículo número 6. Deus diz detalhe, eu vou colocar tendões, eu vou fazer crescer carne sobre vocês, eu vou cobrir de pele, eu vou colocar em vocês o Espírito e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus vai trazer detalhes do corpo humano, coisas que a tecnologia, vamos dizer assim, os estudiosos de biologia eram muito limitados. Essa ciência chamada de biologia, que estuda o ser humano, com as partes do corpo, com
as divisões do corpo humano ainda não eram então tão desenvolvidas, mas Deus terminou criando o ser humano. Não foi ele que criou do pó da terra, ele vai trazendo detalhes minúsculos. Ele está dizendo: Ezequiel, você está vendo o quê? Osso seco, osso sequíssimo. Deus está falando: pois é, está vendo esses ossos aí sequíssimos, espalhado? Então, eu vou colocar tendões, eu vou fazer crescer a carne, eu vou colocar a pele, eu vou colocar o espírito e vocês vão viver. E aí vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo número 7, o texto continua dizendo assim: então profetizei como me havia sido ordenado. O profeta, ele não teve fé suficiente para dizer assim: sim, Senhor, eu creio que esses ossos podem reviver. Faltou a fé. Mas quando Deus diz assim, profetiza, ele diz assim: eu profetizei assim como o Senhor havia me ordenado. Aí está o segredo, meus irmãos. É claro que o ministério profético do Antigo Testamento já teve fim. Foi até João Batista. Dentro daqueles moldes, dentro daquele padrão, já não existe mais. Aqueles profetas que eram consultados, aqueles profetas que quando alguém adoecia em uma guerra, queria saber a vontade de Deus, perdeu a jumenta, aqui vamos procurar o profeta. Não existe mais. Mas existe ainda a profecia de duas formas distintas. Você sabe disso, mas eu vou repetir. Existe a profecia através do dom de profecias. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre os 9 dons espirituais. A palavra da ciência, a palavra da sabedoria, discernimento de espírito, fé, operações de maravilha, profecia, variedade de línguas e interpretações de língua. Inclusive, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 14, que nós devemos buscar os dons espirituais. Ele diz principalmente o de profetizar. Paulo diz assim: eu quero que vocês falem em línguas, falem em mistério, mas principalmente profetizeis. É lamentável que algumas igrejas denominadas de igreja pentecostais estejam desprezando o dom de profecia. As profecias são reais, elas existem. Deus continue falando com o seu povo através de profecia. Agora o segredo está aí: profetizar quando Deus manda, dizer o que Deus mandou dizer. Segundo lugar, existe o dom ministerial de profeta. São 5 dons ministeriais. Esses dons ministeriais de Efésios 4:11 são apenas para a liderança da igreja. Enquanto os dons espirituais é para qualquer crente, os 5 dons ministeriais são para a liderança da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Enquanto dons espirituais podem ser dados à mulher, jovem, adulto, menino, criança, novo convertido, Deus dá a qualquer um. É o Espírito Santo que distribui. Agora, os 5 dons ministeriais é para a liderança. Entre esses dons, é um dom chamado dom de profeta. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Efésios 4:11. Agora o segredo está aí. Deus continua falando através de profecia, mas o segredo está aí, tanto daquele que é usado no dom ministerial de profeta, quanto daquele que é usado no dom de profecia. Aqui é o capítulo 37, verso 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Então o que é que nós aprendemos? Que deve-se profetizar quando recebe ordem, quando Deus se manifesta. Quem é usado através do dom ministerial de profeta ou com dom de profecia, precisa tomar muito cuidado com o exagero, com os excessos, com as meninices, para não trazer uma mensagem do coração pensando que foi Deus, para não querer agradar as pessoas em nome de Deus. Mas aí o que Ezequiel fez? Ele diz assim: Deus está mandando, eu vou profetizar. E era difícil para o profeta, né? Profetizar para osso seco. Aí ele diz assim, observe: então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ele começou a ouvir um barulho, um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se juntava cada osso com seu osso. Olha que coisa mais linda. O que Deus faz é perfeito, meus irmãos.
Não ficou nem um esqueleto com um fêmur maior do que o outro, não. Cada osso ao seu osso. Aqueles ossos que estavam espalhados começaram a se unir. Cada osso ao seu osso, de forma que os esqueletos ficaram perfeitos, porque Deus trabalha de uma forma perfeita. Deus é organizado. Deus faz com que os ossos se unissem, mas não ficou, por exemplo, o crânio de um no esqueleto do outro, o fêmur da perna direita diferente da perna esquerda. Não, ficou tudo igualzinho, cada osso ao seu osso. Se fosse nos dias de hoje, teria que se fazer até um exame de DNA para saber qual o osso de cada esqueleto, mas Deus não precisa de DNA. O versículo de número 8 diz assim: eu olhei, eis que apareceram, como Deus profetizou, como Deus havia dito, apareceu tendões. É como se Ezequiel dissesse: depois que os ossos se uniram, eu vi tendões, cresceram carnes, cresceram peles, e ele se cobriu de peles, mas não havia nele o espírito. Então, quer dizer, já melhorou. Aqueles ossos secos se uniram, criaram nervo, tendões, carnes, pele, agora estavam como mortos. Bem, porque Deus às vezes trabalha por etapa, né? Você sabe disso e eu também. Tem ocasião que Deus vai trabalhar por etapa. Teve cego que Jesus disse assim: vê, ele ficou vendo logo. Mas teve cego que Deus untou lodo nos olhos, mandou lavar no tanque de Siloé. Teve ocasião que Deus curou o cego. O que você está vendo? Eu estou vendo o homem como aves. A vista ainda está um pouco embaçada. Então tem ocasião que Deus trabalha por etapas. E foi assim que ocorreu em Ezequiel capítulo 37. Os ossos se uniram, criaram tendões, nervo, pele, carne, mas estavam ainda como mortos. É Deus trabalhando por etapas. E é uma lição para nós aprendermos. Porque essa primeira restauração fala da restauração nacional. O fato dos ossos se unirem, criar nervo, pele, carne, tendões e ficar como morto, Deus está dizendo: primeiro haverá uma restauração física, uma restauração nacional. E essa profecia já se cumpriu. Em 537 dos dias de Ciro, no dia de Zorobabel, Deus trouxe de volta o povo judeu. Eu já citei aqui, mas vou citar mais uma vez, capítulo 1 do livro de Esdras, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Deus levantou Ciro, mandou o povo retornar, inclusive trazendo um utensílio de ouro lá do templo, para restaurar o templo lá de Jerusalém. Mas Deus ainda tinha algo a fazer. Versículo 9, diz assim: então ele me disse, como ele dissesse assim: eu sei, Ezequiel, você está preocupado com o quê? Porque ele está como morto, não tem vida? Mas eu quero dizer para você: profetiza, mais uma vez, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, diz ao Espírito. Observe que, a princípio, é o Espírito com S minúsculo, E minúsculo, que está falando Espírito do homem. Venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre esses mortos para que vivam. Agora Deus está trazendo, agora fazendo com aqueles mortos se vivam, trazendo a segunda etapa de uma restauração, que é uma restauração espiritual. Aí Deus diz: profetiza, e diz o Espírito que vem dos quatro ventos. Veja o que diz no versículo 10. Deus diz assim: eu profetizei, como ele havia me ordenado. Deus não mandou, então eu vou profetizar. Não foi Deus que mandou? Tem. Então entrega a mensagem e deixa que o resultado é com Deus. A sua função, Ezequiel, não é trazer espírito de lugar nenhum, sua função é profetizar. Aí ele diz: o espírito entrou nele, eles viveram, se colocou em pé, formaram um exército, um enorme exército. Agora a visão já era diferente. Primeiro, ele viu ossos sequíssimos espalhados. Depois ele viu os ossos se unindo. Depois ele viu nascendo tendões, carne, pele. Ele viu aqueles corpos de mortos. Mas depois, quando ele profetiza a segunda vez, aí ele vê o espírito então deles. Aí ele viu um exército, um grande exército. Aí é possível que Ezequiel tenha pensado: o que significa isso? O que isso representa? O que Deus quer falar comigo? Aí Deus explica.
Deus vai explicar o sentido da visão. Observe o que ele diz no versículo 11. Então ele me diz, Deus diz assim: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: esses ossos representam o meu povo, o povo de Israel que está disperso lá em Babilônia. Que eis que ele disse: eu ouço, Ezequiel, os nossos ossos estão secos, nós perdemos as esperanças, nós fomos exterminados. Deus estava no seu osso, né? Ele estava dizendo: nós estamos perdidos, não temos esperança, é o fim do povo judeu, é o fim da cidade de Jerusalém, nós estamos terminados. Versículo 12, Deus continua dizendo assim: portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu, e as levarei de volta à terra de Israel. Deus está dizendo: você está pensando assim, estamos secos, estamos perdidos, estamos destruídos, estamos arruinados, estamos perdidos de uma vez para sempre. Deus está falando: não, diga para eles, Ezequiel, que eu vou restaurá-lo, que eu vou trazê-los de volta à sua pátria, que eu vou restaurar a cidade de Jerusalém e o povo judeu. Versículo de número 13, continua dizendo assim: vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir a sepultura de vocês e fizer sair dela, povo meu. Vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Para concluir o versículo 14, Deus diz assim: porém vocês o meu espírito. Opa, agora parece espírito com E maiúsculo. Agora não é só o espírito ser humano, agora é o espírito de Deus. Porém vocês o meu espírito, e vocês viverão, eu os estabelecerei nas suas próprias terras, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Pregador, o que representa isso? Representa uma restauração espiritual. Eu posso dizer que certos aspectos dessa profecia se cumpriu. O povo hebreu, o povo judeu, voltou para Jerusalém, voltaram nos dias de Zorobabel em 536 para reconstruir o templo. Voltaram com Esdras para restaurar o culto. Voltaram com Neemias para restaurar os muros. E o povo judeu já estava então na sua pátria, já está na sua terra. No ano 70 da era cristã, foram esparramados para o mundo. Mas falta entrar o Espírito neles ainda. Eles estão ainda esperando o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Cristo de Deus, o enviado de Deus. Eles não creem nisso. Mas quando ocorrerá isso? Durante o período sombrio da grande tribulação. Será pregado o evangelho do reino, e no final da grande tribulação, quando o povo judeu estiver pensando: é o nosso fim, nós seremos destruídos, nós seremos arruinados, Cristo desce sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso está em Zacarias capítulo 14, versículo 4. É a ocasião que Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. É o que está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que Deus diz que vai derramar sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de súplica, o espírito de graça, e eles olharão para mim transpassado e chorarão amargamente. Isso fala da restauração espiritual de Israel, do povo de Judá, do povo de Jerusalém. Então o sentido dessa profecia é restauração nacional e espiritual de Israel. Mas como eu posso aplicar para nós, pregador? Se a temporada diz a atualidade da mensagem dos profetas maiores, o que se representa para nós? Deus é Deus de restauração. Deus é aquele que restaura a família, restaura a empresa, restaura vidas espirituais. Talvez você esteja assim como Ezequiel. Talvez você esteja como o povo judeu, que pereceu a esperança, não tem saída, não tem solução. Você não vê saída. Os nossos ossos secaram, mas Deus está dizendo: eu sou o Senhor, eu vou restaurar. Deus está dizendo: os ossos secos irão se unir, vão criar nervo, carne, pele e tendões. Eu vou colocar o meu espírito, eu vou restaurar mais uma vez. Agora seja sincero, pare para pensar comigo. Se Deus restaurou uma nação,
que estava no cativeiro. E Deus trouxe de volta para reconstruir Jerusalém. Historicamente, lá mais na frente, se esse povo passou quase 20 séculos, quase 2000 anos espalhado pelo mundo, e Deus trouxe mais uma vez a sua pátria, fez com que a ONU reconhecesse Israel mais uma vez como nação. Aí eu pergunto, qual é o problema para Deus? O que é a tua causa para Deus? Não é nada. Então, que nós possamos, como Ezequiel, crer na provisão, na providência de Deus, que Deus é poderoso para restaurar, para refazer, para reconstruir. Queridos irmãos, eu vou me encerrar aqui, mas eu gostaria de deixar para você que hoje nós vamos começar o estudo apocalíptico, de todo o livro do Apocalipse. E nós vamos ter muitas novidades, coisas surpreendentes dentro desses estudos. Eu convido você, em nome de Jesus, não falte. É fácil. Eu vou estar te enviando o link aí no meu status. Você só vai clicar no link, vai entrar, né? Você vai ser aceito automaticamente e você já vai estar participando do ensinamento, que é um ensinamento, meus irmãos, que para hoje você ter acesso a ele, você vai ter que fazer um curso facultativo de faculdade teológica. Só que pela misericórdia de Deus, Deus abriu a minha mente, me deu a oportunidade de eu acessar esses conhecimentos e eu vou estar te passando gratuitamente. Então eu te aguardo lá a partir das 9 horas, ou seja, a partir das 21 horas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.